Muito bem. Estão me ouvindo bem? Isso, agora tá sim. Agora tá saindo o áudio direitinho aí. Deus abençoe, a paz para todos. Um bom dia. Que Deus te conceda graça, te conceda saúde, te conceda vida nessa manhã. Vamos falar da palavra de Deus, vamos falar do amor de Deus. Já ouvimos louvores, já ouvimos a palavra de Deus, mas eu quero te convidar para meditar nela agora. Nós vamos falar sobre a calmaria, É muito importante falarmos sobre a calmaria. Por quê? Porque vivemos em dias trabalhosos, dias de turbulência, não é verdade? Mas o Espírito de Deus, Ele nos deu uma palavra, Ele nos deu uma direção. Eu gostaria de compartilhar com você essa direção, essa orientação, porque sem a palavra de Deus, que é o nosso manual, nós não podemos fazer nada, nós não podemos agir nada sem a palavra de Deus, Então a palavra de Deus, ela veio para nos orientar, não é verdade? A palavra de Deus veio para nos confortar, para nos orientar em tudo aquilo que nós precisamos no dia a dia, Tudo aquilo que nós precisamos de compartilhar um com os outros da palavra de Deus. E como tema de hoje está escrito assim: vai chegar a calmaria. É o tema de hoje. Vai chegar a calmaria. Louvado seja Deus. Eu não sei como você se encontra, mas eu tenho certeza que a calmaria vai chegar. A calmaria vai chegar no seu lar. A calmaria vai chegar na sua casa, no seu trabalho. E vamos meditar um pouco nesse tema de hoje. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 36. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 36. Louvado seja Deus. Que diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Olha só a pergunta que eles fizeram. O 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olha só que palavra gloriosa. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço ao Senhor neste momento que nos ajude nesta palavra,
nesta orientação. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa ir de encontro a essa pessoa neste momento, nesta hora, Pai, e ajuda ela, Pai. E nos ajuda, Pai, a transmitir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, veja bem o que aconteceu. Os discípulos, eles estavam agora entrando no barco com Jesus, e ali eles iam ter uma grande experiência com Jesus. Eles iam participar, de uma grande experiência, de um grande despertamento. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que eles indo adiante ao mar, e Jesus estava dormindo no barco, e havia ali existentes, outros barquinhos que o acompanhavam naquela travessia, mas se levantou uma grande tempestade. Eu fico imaginando essa tempestade, meu amigo. Eu nunca fui em um alto mar, mas eu fico imaginando como seria a força do vento, como seria a força do mar, em uma dimensão, em uma expansão tão grande de água. Eu fico imaginando aqui no meu lar, na minha casa, como seria essa tempestade. Você já parou para pensar como seria essa tempestade? Como seria esse movimento que o mar faz, que as ondas fazem quando há uma tempestade? Agora você imagine um barco que é como se fosse um cisco no meio de um mar, no meio de uma expansão de água tão grande que seria quase impossível notório. Mas a Bíblia diz que tinha um barco ali, e em volta daquele barco tinha outros barquinhos. E durante essa tempestade, Jesus estava dormindo. Mas os discípulos que estavam vendo essa tempestade, estavam sendo despertados por essa tempestade, eles fizeram a seguinte pergunta. Logo assim que eles despertaram o Mestre. Eles disseram assim: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, não te importa que pereçamos? Não te importa como nós estamos diante dessa situação? É assim que acontece com a nossa vida. É assim que acontece, como aconteceu com aqueles discípulos. Talvez agora, nesse momento, você esteja enfrentando uma tempestade. Talvez essa tempestade se levantou na sua vida financeira, econômica. Talvez você esteja pensando: irmão, essa tempestade
se levantou na minha saúde. Talvez essa tempestade se levantou no seu casamento. Talvez essa tempestade se levantou no seu trabalho. Porque eu não sei se você sabe, o barco ali, naquela situação, representa a nossa vida. O barco ali naquela situação representa a nossa vida. E algo que os discípulos ali não perceberam, que o que havia mais importante ali naquele barco era alguém que poderia mudar aquela situação que eles estavam vivenciando, que era Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Então o barco simboliza a nossa vida hoje. Se Jesus não estiver no nosso barco, nada vai bem. Se Jesus não estiver no nosso barco, não conseguimos solucionar os problemas diários e cotidianos que surgem em nossas vidas. Então, talvez você esteja vivenciando isso, meu amigo e minha amiga. Talvez você agora está num presídio. Talvez você agora esteja no leito de um hospital, dentro de um carro, dentro de um ônibus, qualquer uma condução. Mas esse vídeo está chegando ao seu alcance e você esteja dizendo: meu Deus, por que essa tempestade? Por que essa tempestade se levantou na minha vida? Por que essa tempestade se levantou na minha família, na minha saúde, na minha vida econômica? Em alguma área da sua vida, não está sendo fácil você lidar, não está sendo fácil você estar atento como solucionar esse barco, como controlar esse barco que se chama a sua vida, a minha vida. Mas os discípulos fizeram algo que nos dá uma direção. Os discípulos fizeram algo que nos chama a atenção. Os discípulos despertaram o Mestre. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse versículo, nesse texto, que Jesus estava no barco. Meu amigo, Jesus tem que estar no seu barco. Segunda coisa que eu aprendo, que o barco, ele simboliza a minha vida. E as ondas e os ventos estavam atribulando aquele barco, batendo naquele barco. O texto diz que as ondas, né, batiam ali, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, ou seja, a água estava entrando naquele barco. As águas do mar estavam entrando naquele barco. Você sabe muito bem que quando as águas entram em qualquer embarcação, aquele barco ele certamente virá a pique. Ele vai afundar. É assim a nossa vida. É assim, é desse jeito que nós vivenciamos. Se nós não tomarmos uma atitude de fé, de posicionamento, o nosso barco vai afundar, porque as tempestades da vida, as ondas dessa vida, vai inundar nosso ser, o nosso barco, que simboliza a vida, o nosso ser, a nossa alma. Nós vamos ficar totalmente submersos, afogados em um mar de problemas.
que ao nosso ver, aos nossos olhos, podemos resolver com as nossas forças, mas não podemos. Então anota aí, primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Jesus tem que estar no nosso barco. A segunda coisa que eu aprendo, que eu tenho que despertar o Mestre. Eu tenho que despertar o Mestre. Tem pessoas que têm a ilusão de dizer que Deus ele vê tudo, que Deus ele está vendo tudo e não desperta ao Mestre. E não desperta ao Mestre. Ele acha que o Mestre é obrigado a ficar 24 horas olhando para ele como se ele fosse um guarda-costa daquela pessoa. E não é bem assim. E não é bem assim. Esse despertamento que os discípulos fizeram, a Bíblia diz que Jesus estava, no Evangelho de Marcos, que nós lemos, Jesus estava deitado sobre uma almofada. Olha só a tranquilidade do Mestre. Mas em outras passagens vai dizer que Jesus olhou para aqueles homens e disse: olha, homens de pequena fé. Você sabe que tem passagens que diz que se você tiveres fé como um grão de mostarda e disser esse monte, passa daqui para lá, ele vai passar. Jesus não estava dizendo que aqueles discípulos, pega essa visão, meu amigo, pega essa palavra. Jesus não estava dizendo que aqueles homens, que eles não tinham fé. A fé deles eram pequenas, mas precisavam ser despertadas. Aleluia, aleluia. É assim mesmo quando nós nos encontramos em uma tão grande tempestade. A gente quer despertar o Mestre, mas nós não queremos colocar a nossa fé em ação. Por isso que Jesus falou para ele: homens de pequena fé. Talvez se eles seguissem o mesmo exemplo de Jesus, naquela tempestade, Jesus dormindo, meu amigo, com aquela tranquilidade, como se dissesse assim: esse vento não pode tirar a minha confiança que eu tenho em Deus. Esse mar, essa expansão de águas, não podem tirar a minha confiança que eu tenho em Deus. Mas talvez o que está acontecendo contigo é uma coisa tão mínima que te abala, que te deixa transtornado, que te deixa abatido, cabisbaixo. Talvez você chegou em um estado até de desânimo. Talvez você chegou até em um estado de depressão. Você não consegue mais tirar força de si mesmo para continuar a caminhada, para continuar na presença de Deus. Você ficou abalado porque a tempestade veio até você. A tempestade surgiu até você. Por que eu digo isso? Porque aqueles barcos eram dos discípulos e Jesus estava nele. Você lembra quando Jesus estava pregando na areia? A multidão era tão grande que Jesus pede o barco de Pedro, depois de Pedro tentar pescar a noite toda e não conseguir nada. Jesus pega o barco de Pedro e ele se afasta um pouco da areia junto com os discípulos e começa a pregar novamente já em cima do barco. Eu imagino Pedro cansado, Pedro afadigado de trabalhar a noite toda. Agora fica ali ouvindo Jesus pregar. Jesus ganha almas para o reino. E eu fico imaginando o cansaço, porque a Bíblia diz que Pedro estava lavando a rede, porque não apanhou nada, não pescou nada.
Mas em um determinado momento Jesus fala para Pedro: olha, vamos para aquela banda, vamos para o meio do lago, do mar. E Jesus começa a falar com Pedro: olha, Pedro, você joga a rede para este lado. Pedro, naturalmente, um pescador nato, experiente, conhecia o mar, conhecia, né, os pontos que eram cruciais para uma pescaria, né, a direção do vento. Pedro conhecia, mas Jesus lhe deu uma direção e ele naturalmente falou: olha, Senhor, eu pesquei a noite toda e eu não apanhei nada. Mas Pedro entendeu que Jesus estava querendo dizer para ele, porque Jesus disse, e ele entendeu falando de uma maneira diferente: segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Pedro obedeceu a palavra. Pedro obedeceu aquilo que Jesus tinha dito. Havia ali liberado uma direção. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu preciso de direção. Você precisa de direção. Todos nós precisamos ser direcionados. E só vamos ser direcionados através dessa palavra. Essa palavra aí que eu estou colocando diante de você. Jesus disse para ele assim: homens de pequena fé, né? Jesus disse para ele: por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras passagens ele diz: homens de pequena fé. Por que Jesus disse aqui? Por que sois tão tímidos? Porque tem pessoas que, quando a tempestade ela surge na nossa vida, se manifesta na nossa vida, a pessoa fica tão apavorada que dá um pânico na pessoa. Você já viu quando uma pessoa na vida ela toma um susto, ela fica neutralizada? Eu já vi pessoas que, quando vão atravessar a rua e é surpreendido ali por um carro e o carro freia em cima a pessoa fica paralisada, porque ela não consegue mover as suas pernas, ela não consegue mais caminhar, porque ela ficou em pânico, apavorada. É assim mesmo que acontece comigo e com você. Tem momentos que a gente fica apavorado. Meu Deus, porque isso está vindo sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha saúde. Meu pai, as portas estão fechadas, eu não consigo trabalhar, não consigo arrumar um emprego. Meu Deus, o que está havendo? É a tempestade surgindo, a tempestade batendo, é a tempestade fazendo barulho, estrondo, as águas estão batendo no seu barco, o vento está jogando você para lá e para cá. Mas há um ensinamento nisso aí, há um ensinamento nessa palavra, e é isso que Deus quer de nós, que aprendamos com isso. Jesus, se não estiver no seu barco, no meu barco, e se nós não colocarmos essa fé, essa confiança nele, ora, se ele está no meu barco, meu amigo, nós temos que confiar. Eu tenho que confiar. Você tem que confiar. Porque se ele está no barco, há uma necessidade de nós despertarmos. Não podemos ser tímidos. Não podemos fazer perguntas erradas. Não te importa que pereçamos? Isso não é o tipo de pergunta que Jesus quer ouvir.
Jesus quer que você manifeste a sua fé. Assim como alguns discípulos ficaram maravilhados por começar a expulsar demônios no nome de Jesus. Ora, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Mas Jesus falou assim, te importa é que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Isso é que importa. Talvez você agora esteja percebendo por que essa tempestade surgiu na sua vida. Tempestade que é natural. Tempestade que é natural. Ela vem porque a vida, ela é existente. Ela vem porque a vida, ela é assim mesmo. Tem os seus altos e baixos. Mas essa tempestade que os discípulos vivenciaram foi uma tempestade para despertar a fé dos discípulos. E é assim que acontece na nossa vida. Tem tempestade que é natural, mas tem tempestade que Deus permite para que você tome uma posição diante de Deus. E agora eu pergunto a você, o que você vai fazer? Vai continuar parado? Vai continuar sem falar com Jesus, sem clamar a Jesus, sem adorar a Jesus? De repente eu estou falando com você agora, esteja vivenciando isso aí, essa situação. A tempestade veio tão forte que você não tem mais controle sobre a sua vida. Talvez você esteja agora no pecado e você agora não tem mais controle da sua vida, porque é uma tempestade. Poxa, eu entrei no vício da bebida, eu entrei no vício do cigarro, eu entrei na vida errada. Você não tem mais controle. Por quê? Porque essa tempestade tirou o seu controle. Essa tempestade tirou a sua base, tirou a sua direção. E agora você não sabe mais como voltar. Mas neste momento você está ouvindo uma direção. Jesus nunca nos abandona no meio da tempestade. Nunca. Nós é que nos afastamos dele. Paramos de despertar o Mestre. Mas nessa manhã, essa palavra está falando com você. Ela está falando comigo. Então eu creio que essa palavra também está falando com você. Agora, começa a tomar uma posição. Os discípulos, eles foram abençoados ali naquela tempestade, porque a Bíblia diz que Jesus olhou para o vento e falou para o vento da seguinte maneira. Vou colocar aí para você acompanhar comigo. Olha o que Jesus falou. E ele, despertando, primeiramente o que ele fez? Repreendeu o vento. E depois disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve o quê? Grande bonança. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Essa é a direção que a palavra está nos dizendo. É essa a direção. Jesus não nos abandona no meio da tempestade, não. Ele está ali conosco no meio da tempestade, esperando que nós o buscamos, o clamamos. Porque Ele é o socorro. O salmista vai dizer isso na sua palavra em Salmos, no capítulo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, esse Deus está com você aí nesse momento. Talvez você esteja agora triste, abatido, cabisbaixo, e eu estou te dizendo que Deus está aí com você. Deus está aí com você, meu amigo e minha amiga. Agora, há uma necessidade de você olhar para o céu
e se render aos pés de Jesus novamente. Você que se desviou, você que saiu do caminho, é necessário você retornar para o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo, a não ser por mim. Então, qual é a posição que você tem que tomar? Qual é a atitude que você tem que tomar para Jesus olhar para o vento e repreender esse vento que veio sobre a sua vida? E olhar para o mar, para que essa água não entre no seu barco e faça você afundar. Ele olhar para o mar e dizer: cala-te, mar, cala-te, mar. Acalma-te, para que a bonança chegue na sua vida, para que a calmaria chegue na sua vida. Oh, aleluia! Que palavra maravilhosa, que palavra forte, poderosa essa palavra. É um direcionamento, é um guia. É como nós costumamos dizer que a Bíblia é o nosso manual. E esse manual está sendo colocado diante de você agora, meu amigo e minha amiga. O que você vai fazer com isso? Você vai aproveitar ou você vai jogar fora? Você vai, a partir do momento em que você desligar esse celular, desligar esse computador, você vai dobrar o seu joelho ou não vai? Para clamar o Mestre, para clamar o Todo-Poderoso. Hein? Há uma necessidade de você fazer isso, porque se não for desse jeito, o Senhor não vai nunca acalmar a tempestade. Ele nunca vai permitir que a bonança chegue, porque Ele está usando essa tempestade para que você se aproxime mais dele. Aleluia! Pegue isso no teu espírito. Jesus está usando essa tempestade para que você se aproxime dele, para que você se torne novamente propriedade dele. Porque você falou um dia: eu faço da minha vida o que eu quiser, a vida é minha. Desde o momento em que você fala que você faz da sua vida o que quiser, você já não é mais propriedade particular de Deus, de Jesus Cristo. Porque você tirou a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Porque as suas palavras têm poder. As suas palavras têm autoridade. Mas nessa manhã, nessa hora, você vai pegar esta palavra e vai falar assim: Senhor, a partir de hoje, a minha vida não é mais minha. A minha vida é do Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Diga isso, meu amigo. Diga isso, minha amiga, nesta manhã. Que a sua vida é do Senhor Jesus. Diga que a sua vida é do Mestre, de Jesus. Senhor, faça bonança na minha vida, acalma essa tempestade. Senhor, traz calmaria para a minha família. Me ajuda na minha necessidade, na minha saúde, na minha vida financeira, no meu casamento, no meu lar. Oh, Jesus, entra com providência, meu Pai. Faça segundo a sua vontade na minha vida. Isso, meu amigo, onde você estiver, faça isso. Clame o seu Deus agora. Busque a presença de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele quer mudar a situação. Ele quer mudar a sua história. E essa tempestade, ela veio para te aproximar mais dEle. Para te despertar. Não despertar o Mestre, mas te despertar, porque você se afastou, você foi para longe do Mestre, mas o Mestre nunca deixou de estar perto de você. Agora, onde você estiver, faça isso. Isso, busque a presença do Espírito Santo, busque a presença de Deus agora. Jesus está aí com você, meu amigo. Isso, curve a sua cabeça agora e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus agora. Comece a buscar a presença de Deus. Peça ao Senhor agora para falar contigo.
Feche os seus olhos. Comece a falar com o Espírito Santo agora. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele agora. Isso. Busque a presença dEle. Isso. Diga, Senhor, me socorre. Diga, Senhor, acalma essa tempestade. Me ajuda. Me livra dessa tempestade. Me ajuda a atravessar essa tempestade, meu Pai. Ah, Senhor, são tantas lutas, são tantas provas que parece que eu não vou suportar. Isso, abre o teu coração para o Senhor. Não seja tímido, não seja tímida. Se você está numa condução, numa casa, trabalhando, procure um cantinho agora e fala com Deus. Ó, meu Pai, atende o clamor desse seu servo, dessa sua serva, que ela possa entender, Pai querido, através dessa palavra, a direção que ela precisa tomar, meu Pai. Porque só assim, Senhor, a calmaria vai chegar. Só assim a calmaria vai chegar, porque nós podemos ver que ali não foi o fim dos discípulos. Pelo contrário, ali foi um ensinamento. E precisamos entender os ensinamentos de Jesus. Louvado seja Deus. Pai, eu te agradeço por cada vida que vai ouvir esta palavra. Eu te agradeço por cada vida que vai se achegar a Ti, vai se aproximar mais de Ti, Pai. Porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então essa palavra, meu Pai, ela é necessária. Em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. E olha, tome posse dessa palavra. Não largue a fé. É a programação que nós estamos fazendo algumas vezes na semana. Não largue a fé. Compartilhe esse vídeo. Deixe a sua curtida aí. Deixe o seu comentário. Tá? Participe sempre conosco. E eu creio que Deus vai mudar a história da sua vida. Assim como mudou a nossa, né? Assim como mudou a nossa. Não somos perfeitos, mas Deus transformou a nossa vida. Assim Ele quer fazer na sua vida também. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, aí mesmo onde você estiver, levanta a sua mão direita e diga, Senhor, eu quero te aceitar como o único e suficiente Salvador da minha vida, crendo na sua palavra, vivendo na fé e praticando os seus mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora o que você vai fazer é procurar uma igreja mais próxima, uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, se reconciliar com Jesus, entrar em comunhão com os irmãos e permanecer firme. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa permanecer firme até o fim. Não largue a fé por nada. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Aí onde você estiver, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus bem forte, porque Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Quando você terminar,
você dê um abraço bem apertado na sua esposa, no seu esposo, seus filhos, na sua mamãe, no seu papai, e diga para ela: eu te amo e Jesus também te ama. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.